Bora continuar então, né, galerinha? A gente agora vai continuar falando daqueles fatores, né? Fatores que estão relacionados à estrutura organizacional. Lembrando que eles são como características, eles são como componentes dessa estrutura organizacional e conforme seja a expressão de cada um deles, a intensidade que eles se expressam, enfim, isso vai trazendo as características de cada estrutura organizacional, ok? E isso faz com que cada estrutura, com que cada organização seja única. Certo? Assim como eu falei, né, nos vídeos anteriores, que cada um de nós tem os mesmos componentes, mas cada um dos componentes se manifesta de uma maneira. Quer dizer, boa parte de nós tem cabelo, mas cada um tem um tipo de textura, uma cor, um tamanho, né, um volume. Cada um de nós tem 2 olhos, mas cada olho, né, um é mais caidinho, o outro é mais claro, o outro é mais escuro. Uma pessoa tem o olho maior, a outra o olho menor, mais próximo, um pouco mais afastado, enfim. São os mesmos componentes, mas a maneira como esses componentes se expressa dentro da organização é que vai trazer, né, uma característica única de cada organização, certo? Então a gente já falou, por exemplo, sobre o alcance do controle, né? Quer dizer, quanto essa organização tem níveis de supervisão ou outras organizações têm uma estrutura hierárquica mais achatada, quer dizer, isso traz menos controle. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre centralização e descentralização. Quando a gente pensa em centralização e descentralização, a gente está pensando a respeito de onde as decisões são tomadas, ok? Onde é que isso acontece? O processo decisório ou a gente compreende que níveis hierárquicos, a gente já falou disso, né? Níveis hierárquicos diferentes vão trazer responsabilidades diferentes, vão trazer graus de autoridade diferentes, certo? Se você tem uma quantidade de responsabilidade maior sobre você, se o seu cargo é um cargo ao qual são atribuídas maiores responsabilidades, as decisões, infelizmente, as decisões mais difíceis, as decisões mais importantes, elas vão ficar sobre você. Pessoas que têm menos autoridade, menos responsabilidade, elas vão tomar decisões? Vão também. Quer dizer, você não vai ter dentro da organização pessoas que são equiparadas a amebas em coma, né? Você não vai ter aquela ameba em coma lá que não vai decidir absolutamente nada. Ela vai ter decisões, mas essas decisões vão ter um cunho mais simples. Então vão ser decisões mais rotineiras, né? Questões relacionadas à resolução de problemas imediatos, não vão ser decisões que vão reverberar na organização inteira, né? Então, os níveis hierárquicos mais inferiores, né? Mais de menor responsabilidade, eles vão tomar decisões? Vão. Decisões mais simples, decisões do dia a dia que vão impactar a organização, obviamente, quando você junta todas essas decisões. Então, é o conjunto dessas pequenas decisões que vão fazer com que o dia a dia da organização seja mais ou menos produtivo, concorda? Se, por exemplo, você tem num plantão aí uma equipe super resolutiva, né, que vai resolver coisas do dia a dia, mas que vai resolver muito bem aquelas coisas do dia a dia, você tem aquele plantão desembaraçado. Você fala assim, nossa, plantão quando fulano tá é bom. Por quê? Porque a coisa flui, né? Então você tem um andamento bacana da organização naquele momento. Então a interface entre um setor e outro é mais descomplicada em função, né, da eficiência daquela equipe, certo? Mas essas pessoas, embora a soma de vários plantões daquelas pessoas tenha um impacto no funcionamento de determinado departamento, a ação daquela pessoa não vai ter impacto, por exemplo, na organização, nas políticas da organização como um todo, né? Por quê? Porque ela está num nível hierárquico mais baixo e as decisões que essa pessoa vai tomar são decisões menos centrais, menos
eu não gosto de falar menos importantes, mas é isso mesmo, né? São decisões menos base, assim, sabe? Aquilo que vai dar a base da estrutura, aquilo que vai determinar a história da organização, ok? Eu espero que tenha ficado certo para entender, mas vamos continuar aqui. Queridos, então agora a gente vai falar sobre a centralização e a descentralização, que vai representar então a distribuição de poder. A gente já falou sobre a distribuição de autoridade, a gente já falou sobre a distribuição de responsabilidade. Presta atenção que são coisas diferentes. Às vezes a gente pode pensar que são coisas similares, mas não são. A autoridade, nós estamos falando de relações hierárquicas. Quanto mais autoridade uma pessoa tem, em mais gente ela vai mandar, né? Falando assim de uma maneira bem simples. Mas estamos pensando numa relação de subordinação, certo? Quanto mais autoridade, maior o número de subordinados que essa pessoa vai ter. Quando estamos falando sobre responsabilidade, nós estamos falando sobre coisas que estão sob a responsabilidade dessa pessoa e pelas quais essa pessoa vai responder. Então, quanto maior a responsabilidade, maior tem que ser a autoridade dessa pessoa, certo? Agora, quando estamos falando sobre centralização e descentralização, nós estamos falando sobre poder. O poder de decidir, o poder de impactar. Ok? Às vezes a pessoa está num cargo médio e ela, a depender da estrutura da organização, a depender do quanto essa organização é centralizada ou descentralizada, o mesmo cargo poderia ter mais poder ou menos poder. Uma chefia de setor, né, numa estrutura com menos níveis hierárquicos, o chefe do setor ele tem uma autonomia maior, ele tem um poder de decisão maior, certo? Então vamos aqui para o slide. Se relaciona então com o direito de tomar decisões. Sabe aquela coisa de falar assim, eu vou dar uma folga para fulano. Ah, não, mas você não pode decidir isso. Quem vai decidir isso é apenas o chefe, né? Eu vou alterar a escala de uma pessoa para tampar um atestado, para tampar um buraco que tenha surgido na escala, então eu vou pegar aqui e remanejar as pessoas. A depender do grau de centralização, isso pode ficar a cargo, por exemplo, da enfermeira do plantão. Se a supervisora, né, se a chefia do setor for uma chefia não centralizadora, se ela for uma chefia centralizadora, ela vai dizer, olha, todos os atestados eu quero que seja comunicado para mim, porque eu vou remanejar a escala. Se é uma chefia menos centralizadora, ela pode, por exemplo, dizer para as enfermeiras, né, do plantão, se surgir algum atestado, vocês podem alterar a escala das pessoas e me comunicar. Você tá vendo a diferença? O poder de decisão, quer dizer, o poder de decisão numa situação de descentralização fica a cargo de pessoas de nível hierárquico menor. Mas essas pessoas, então, a essas pessoas é delegado um poder de decisão. Numa situação de centralização, essas pessoas não vão poder decidir. Surgiu um atestado, o que a gente faz? Oh, meu Deus, o que faremos? Liga para a chefe, porque só ela pode decidir, sacou? Centralização e descentralização vão se referir principalmente ao grau de delegação de tomada de decisões aos níveis mais baixos da organização. Então, se você delega essa tomada de decisão, se você permite que as pessoas tomem as decisões, você tem uma gestão mais descentralizada. Aqui pode haver, gente, uma gama de variações na distribuição de autoridades, desde uma forte centralização, aquela em que ninguém pode decidir absolutamente nada, né? Tudo você tem que passar para níveis hierárquicos maiores, em que você não decide nem se vai ter café ou não, até uma descentralização muito ampla, em que cada pessoa pode decidir aquilo que vai fazer. A pessoa fala assim, eu vou fazer porque é do meu jeito e etc e tal. E aí o que acontece é de você não ter uma uniformidade nas decisões tomadas, porque cada pessoa decide de uma maneira, certo? Os critérios para decidir são muito pessoais.
ok? Óbvio, em algumas situações, por exemplo, você tem um protocolo estabelecido, aí a decisão tá fácil, né? Encaixou, cara crachá, ok? Agora, em outras situações, a decisão vai passar pela avaliação e pelas questões pessoais de quem está decidindo. Se você tem uma descentralização muito importante, um dos problemas é a falta de uniformidade das decisões, ok? O grau de descentralização vai depender do que, então? Se pode ter uma gama variada, né? Se você pode ter vários tons aqui, né? De centralização ou descentralização, do que vai depender isso? Do tipo de atividade desenvolvida, por exemplo, né? O grau de complexidade, que serviço é esse, o que vai ser desenvolvido ali, qual é o grau de complexidade das decisões que vão ser tomadas, né? Porque algumas decisões podem ser tomadas em níveis hierárquicos inferiores, sendo que isso não vai impactar ou prejudicar a organização como um todo, ok? Então depende do tipo de atividade que é desenvolvida, mas depende de outras coisas. Do que, por exemplo? De tendências políticas e econômicas da organização, conforme seja a visão dessa organização, né, conforme seja essa tendência política ou econômica, essa organização vai ter um grau de centralização maior ou menor, porque isso reflete o pensamento de quem, sei lá, o pensamento de quem montou a organização e esse pensamento que vem sendo passado, né, para todas as pessoas, isso vai impactar esse nível de centralização ou não, ok? A filosofia da cúpula administrativa. Se a cúpula administrativa pensa, temos servidores, temos funcionários competentes, capazes de tomar decisões até determinado nível, então até aqui podemos delegar para essas pessoas. Mas se a cúpula administrativa tem parte do pressuposto de que as pessoas não estão capacitadas ou que as decisões têm que ser centralizadas, isso vai acontecer naturalmente, essa poda, né, das outras pessoas, e as pessoas vão compreendendo ao longo do tempo que é melhor não decidir isso, sabe? Se, por exemplo, uma pessoa fala assim, olha, fulana estava com um filho doente, ela tinha umas horas excedentes, eu liberei ela para ir embora. E a chefe reage mal, fala, ué, mas quem disse que você podia decidir isso? A pessoa da próxima já não vai decidir. Então, as coisas vão sendo podadas conforme a política da instituição, ok? Isso aqui também vai ser muito determinado pela competência do subordinado. Se o chefe, se o administrador percebe na sua equipe a capacidade para tomar decisões de maneira sensata, de maneira coesa, ele fica mais suscetível a delegar coisas mais importantes. Mas depende também muito da segurança dessa pessoa, porque a gente lembra, né, que você pode delegar a competência, você pode delegar a tarefa, né, mas você não delega a responsabilidade segue com você. Quer dizer, de uma maneira compartilhada, mas, né, o superior ainda tem responsabilidade pelo que o subordinado faz. Se é uma equipe competente e um superior seguro, ele tem uma tendência a delegar mais, porque ele não tem aquele medo de, eu vou ter que responder, se ela fizer alguma coisa, se fizer alguma coisa de errado, quem vai responder sou eu, etc e tal. Quando você tem um líder mais inseguro, você tem uma tendência de que esse líder centralize mais as coisas na sua própria mão para, não vou responder pelo que alguém faça, ok? E a facilidade de informações que permitam a tomada de decisão. Quer dizer, se você tem uma facilidade de informações, se você tem as informações necessárias, nessa situação aí, por exemplo, de liberar alguém de folga. Se você não sabe quem tem banco de hora positiva, você não tem como liberar alguém, né? Você vai falar, como é que eu vou saber quem pode ou quem não pode? Se o chefe determina que essas decisões podem ser tomadas pela equipe, né? O que pode ser feito? Não, olha, aqui está um espelho
das pessoas que têm hora. Se o plantão estiver tranquilo, dá para liberar uma dessas pessoas por um período aqui. Então, você dá as informações necessárias para que a equipe possa tomar essas decisões. Então, mas se a equipe não tem isso, essa decisão, esse espelho está só na mão do superior, apenas ele vai poder tomar essa decisão. Então, varia muito esse grau de centralização conforme se compartilhe, né, as informações, conforme seja a competência dos subordinados, o tipo de atividade que é desenvolvida, tudo isso aqui vai impactar diretamente no grau de centralização ou não. Ok? Vamos continuar? A análise, então, desses fatores vai determinar se as decisões vão ser tomadas lá no topo ou na base da pirâmide hierárquica, ok? Então, você, baseado nisso, no grau de complexidade, baseado, né, na política da instituição, você vai conseguir perceber onde vão ser tomadas essas decisões, certo? A estrutura da organização o modifica? Não, a estrutura é a mesma. Só que o que muda aqui é o lugar onde as decisões vão ser tomadas. Você ainda mantém os mesmos níveis hierárquicos, você mantém a mesma relação de subordinação, você mantém as mesmas relações de autoridade. O que vai mudar aqui nessa situação é onde as decisões vão ser tomadas. Então, é o mesmo organograma, só que por exemplo, você tem duas instituições com a mesma estrutura de organograma, certo? 2 hospitais com a mesma estrutura de organograma. Só que em uma, a decisão pode ser tomada num nível mais inferior e em outra um nível mais superior. Quer dizer, a estrutura é a mesma. O que vai mudar é onde as coisas acontecem, ok? Agora, nós temos aqui no livro mais recente, né, essa questão da centralização por Marquise e Houston trazida sob um outro prisma. É importante que a gente cite isso porque se alguma banca colocar para você, você já sabe, né, que existe essa outra maneira de ver, né, o termo. Marquise e Houston vão definir a centralização como a localização de um cargo no gráfico organizacional, onde tipos de comunicação variados e frequentes ocorrem. Quer dizer, esta pessoa, ela está num ponto central no sentido de com quem ela se comunica. Ela se comunica com cargos acima, com cargos abaixo, com cargos colaterais, quer dizer, ela tem comunicação com vários pontos desse organograma, ela é uma pessoa mais central no organograma. Ah, não, ela está lá na base, ela se comunica apenas com os seus pares e com o seu superior imediato. Ah, ela já não é tão central. Ah, ele está lá no topo da pirâmide, ele só se comunica com 2 ou 3 subordinados, né, que vão ser gerentes, e esses vão se comunicar. Normalmente, um administrador de nível intermediário, né, por essa definição de Marquise e Houston, um administrador de nível intermediário, ele é mais central do que outros, porque ele tem essa ampla rede de comunicação. Ele se comunica com quem está acima, ele se comunica com quem está abaixo, com seus pares, ok? Então, um chefe de nível intermediário tem, segundo esses autores, um grau de centralização maior, porque ele recebe informação de baixo para cima, de cima para baixo e dos pares hierárquicos. Agora, voltamos, né, para a centralização como estávamos trazendo ela, né? Quais são vantagens da centralização? Tomada de decisões por quem tem uma visão geral da organização. Então, você vai tomar decisões, por exemplo, de abrir leitos, ok? Olha, como é que você toma uma decisão de abrir leitos por alguém que está num nível hierárquico mais inferior, certo? E que, por exemplo, ela sabe do dimensionamento do setor dela. Ela fala, ah não, vamos ampliar leitos aqui na minha unidade. Ah não, nosso dimensionamento de pessoal de enfermagem passa, então dá para abrir leito. Sim, você tem outros RH, né? Quer dizer, os outros recursos humanos das outras categorias, você tem o dimensionamento adequado?
você conhece o dimensionamento de todas as categorias, a questão do provimento de materiais, a questão da própria dinâmica, enfim, de tudo aquilo que a abertura de leitos vai impactar em termos, né, de medicamentos que vão ter que ser comprados, de procedimentos, de materiais, de RH em todos os sentidos, de manutenção, etc e tal. Quer dizer, você que está num nível hierárquico mais baixo tem essa visão maior da instituição? Não. Então, se é uma decisão que precisa de uma visão mais geral da instituição, essas decisões são melhor tomadas, né, de uma maneira mais centralizada, ok? Então, nós temos como vantagem da centralização as decisões serem tomadas por quem conhece melhor, por quem tem uma visão mais geral da instituição, ok? Outra coisa, uniformidade das decisões. Uma outra coisa que pode aparecer aqui seria a gente dizer coerência, né? Temos coerência nas decisões, coerência entre as decisões e a organização como um todo. Outra coisa é que as decisões são tomadas por pessoas mais preparadas. Por quê, gente? Porque supõe-se que se você foi subindo na escala hierárquica, você foi adquirindo habilidades, você foi adquirindo competências, ou você já as tinha e elas foram reconhecidas, mas o fato é que quem está mais acima no nível hierárquico costuma ter uma capacidade maior para tomar essas decisões de maneira melhor, compreendendo a instituição como um todo, compreendendo os desdobramentos, tendo todos os fatores em mãos e sendo mais preparado para tomar essas decisões. Então, essas são as vantagens. Agora, vamos ver as desvantagens. Sobrecarga da cúpula hierárquica. Então, se você tem um nível de centralização muito importante, decisões pequenas que deveriam ser resolvidas em níveis hierárquicos inferiores, como, por exemplo, liberação de uma folga para cumprir um banco de horas, né, ou, enfim, resolução a respeito de reposição de um material. Enfim, gente, decisões pequenas que poderiam ser resolvidas em níveis hierárquicos inferiores, se a centralização é muito forte, as pessoas da base não resolvem nada. Então, mesmo coisas muito pequenas sobram para a cúpula administrativa resolver, e isso gera uma sobrecarga, certo? Então, é importante conhecer ali qual é o nível de centralização necessário. Demora nas decisões, porque até que chega lá no chefe, imagina, gente, é como um grande engarrafamento. É você tá vindo de uma pista de 10 vias, né, uma via de 10 pistas, e você querendo colocar todo esse fluxo dentro de uma pista simples. Né? É mais ou menos isso, quer dizer, é toda uma organização mandando informações para uma pessoa resolver. Aquilo ali vai engarrafar. Assim também a informação, assim também as decisões. As decisões vão demorar muito porque é decisão de todos os lados, não é só a sua. E aí é pouca gente para resolver todo aquele pepino, certo? Então, nesse caso, você tem demora das decisões. Frustrações, por quê? Porque as pessoas, né, os subordinados começam a dizer, não adianta nada falar com o chefe, porque afinal de contas ele não resolve nada. Mas não é que ele não resolva nada, é que entre decisões grandes e pequenas, ele tem a sua, né? E às vezes ela pode não ser prioridade. E aí o problema não se resolve e gera frustração, ok? E do nível hierárquico superior também, né? A pessoa diz, olha, eu não consigo dar conta de tudo isso. Então, você tem essa situação de frustração e, às vezes, aqui, né, decisões desvinculadas da realidade. Quer dizer, a pessoa não está no plantão, a pessoa não conhece o funcionamento da base da maneira como deveria, e aí ela faz uma proposta, ela resolve como aquilo ali vai ser solucionado, mas é uma solução que não se aplica à realidade, né? Ela fala, não, vamos decidir conforme o protocolo de não sei onde, mas o protocolo não se aplica à realidade daquele setor e que a pessoa simplesmente não tem como conhecer tudo, ok? Agora, nós temos aqui as vantagens da descentralização. O contrário, né? Temos rapidez na tomada de decisões. Então, muito rapidamente as pessoas ali, né, conseguem tomar essas decisões.
a resolução dos problemas por quem está vivenciando esse problema, né? Então você tem uma resolução de problemas mais focada na própria realidade. As decisões são baseadas em informações sobre a situação. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo a situação têm, né, essas informações de uma maneira mais apurada e você tem a possibilidade de ter mais envolvimento na tomada de decisão. Então, digamos que você queira reorganizar algo em um setor, um processo que não está funcionando, etc e tal, vamos descentralizar, vamos jogar para a equipe, para a gente ver como a gente consegue organizar isso. As pessoas conhecem o problema, conhecem a situação, elas têm uma possibilidade de tomar decisões mais acertadas de uma maneira mais rápida. Você eleva o moral e a motivação das pessoas porque elas se sentem reconhecidas no seu papel. Quando você entrega alguma responsabilidade, quando você entrega um poder de decisão na mão da pessoa, ela se compromete com aquilo, né? E você prepara pessoas, né, dos níveis hierárquicos mais baixos para subir na hierarquia da organização, certo? Porque ninguém vai ficar para semente, a organização vai precisar de gente que possa substituir uma eventual falta, um desligamento, um falecimento, enfim, né? Quais são as desvantagens? A questão da uniformidade das decisões, né? Você tem uma falta de uniformidade porque cada grupo, cada pessoa vai decidir de uma maneira. Despreparo do pessoal para a tomada de decisões, quer dizer, como você aprende a tomar decisões acertadas tomando decisões erradas, certo? E aí você, né, cai de bunda no chão, resolve, se organiza, né? Falta de visão global da organização. Por quê? Porque no nível descentralizado, lá na base da pirâmide hierárquica, a pessoa está vendo o quê? Aquilo. Quando você está lá na base da pirâmide hierárquica, o que que ocorre? Imagina você no alto de uma montanha e você tem um vale ali. No vale, você está vendo as coisas do vale. No alto da montanha, você está vendo o vale e todo o contexto, tudo que está ali ao redor. Assim também, a pessoa, quando ela está na parte mais baixa da pirâmide hierárquica, ela percebe o seu setor, o seu contexto, né? E as pessoas que estão em níveis mais elevados, elas têm interface com outras situações e, inclusive, com a situação externa à instituição, de maneira que conseguem tomar decisões melhores e mais coerentes, certo? Baseadas numa visão global da instituição, ok? Marquise e Houston falam pra gente o quê? Que a hierarquia de tomada de decisão, ou pirâmide, também pode ser chamada de cadeia escalar ou cadeia de gradação. Todo administrador, né, embora todo administrador tenha alguma autoridade para decidir, quer dizer, todo mundo decide alguma coisa. O tipo e o nível da decisão vão ser determinados pelo cargo do administrador no organograma. Então, existem coisas que um enfermeiro de plantão vai decidir, existem coisas que o técnico de enfermagem por si só pode decidir, existem coisas que precisam ser passadas para a chefia do setor, existem coisas que essa chefia do setor pode decidir, coisas que ela não vai poder decidir, que ela vai precisar conversar com níveis hierárquicos acima, e a gente, assim, todo mundo decide. O que vai variar é que tipo de decisão você toma, qual o impacto dessa decisão na organização como um todo. Decisões de pequeno impacto na organização podem ser tomadas em níveis hierárquicos inferiores, decisões de grande impacto na organização vão precisar ser tomadas por níveis hierárquicos superiores. Nas organizações com processo decisório centralizado, apenas alguns administradores no topo hierárquico tomam decisões e no processo descentralizado, os problemas podem ser resolvidos no mesmo nível em que ocorrem, sabe? Surgiu o problema e ali ele já morre. Pode ocorrer atraso se for necessário transmitir esse problema por vários escalões até a pessoa que possa resolvê-lo. Então, imagina, o técnico de enfermagem fala com o enfermeiro do setor, o enfermeiro do setor fala com o seu chefe, o chefe fala com a gerente de área, a gerente de área fala com o assistente do dia fala com a diretora de enfermagem. Até que isso chega na diretora de enfermagem, isso já poderia ter sido resolvido há 1000 anos. Se, por exemplo, o enfermeiro dissesse assim, não, isso aqui eu mesma decido, pode deixar.
Pode deixar. Isso aqui é para dizer se um acompanhante pode ou não entrar fora do horário. Pronto. A pessoa decide aquilo e o problema está resolvido. Agora, imagina até chegar no topo da hierarquia para resolver coisas simples. Você tem um atraso importantíssimo. Queridos, o meu tempo está acabando. No próximo bloco a gente vai falar sobre formalização. Fica ligadinho aí que a gente está voltando.